E aí, amigo, você cresceu? Coloquei essa enquete nas redes sociais durante uns 2 dias, mais ou menos, e a enquete era: quando você percebeu que você era um adulto, em que momento da tua vida, né, em que fase, em que idade? Surgiram muitas respostas muito interessantes, e certamente vem trazer aí um conteúdo que fomenta crescimento, que fomenta autoconhecimento e que faz com que a gente se desenvolva. Por isso eu vou começar a dividir com vocês aqui, com você, algo de valor que vai te ajudar no teu autoconhecimento, no desenvolvimento e no alcance aí dos teus objetivos de vida. Vamos lá? A primeira ideia que precisa vir aqui na nossa reflexão é que é impossível não se desenvolver. Eu já acompanhei várias pessoas, tá? No trabalho, na escola, em processo terapêutico, que não queriam crescer. Adolescentes que se mantinham numa condição infantil, mesmo com corpão de mulher. E aí a gente vai pensar que a gente precisa aceitar que o desenvolvimento é inerente ao ser humano, não tem como não crescer, não tem como não se desenvolver, aceita que dói menos. Você é um ser humano, vamos pensar lá do princípio, então, um espermatozoide, um óvulo, 2 células, gente, 2 células se tornou o que você é, 2 células se tornou o que eu sou, essa pessoa que está aqui na tua frente, eram 2 células, o quanto de desenvolvimento precisou para chegar a ser isso que eu sou e isso que você é. Não tem como não se desenvolver. Por mais que muitas vezes a gente se recuse a sair da nossa zona de conforto, por mais que muitas vezes a gente se recuse a enxergar que a gente cresceu, a gente precisa perceber esse processo, entender em que momento da vida e do desenvolvimento nós estamos, acolher e organizar a casa, é como arrumar gaveta. A primeira questão que a gente precisa abordar é que o desenvolvimento é uma questão inerente ao ser humano, não tem como você evitar o teu desenvolvimento. Vamos pensar desde lá do início. Um espermatozoide, um óvulo, 2 células. 2 células se desenvolveram a ponto de se tornar isso que você está vendo aqui, isso que eu sou. 2 células, um espermatozoide e um óvulo, se desenvolveram a ponto de se tornar isso que você é quando se olha no espelho. Pensa no quanto de desenvolvimento teve que existir para chegar nisso, em quem você é, não importa a idade que você esteja. Vamos pensar então que esse desenvolvimento ele vai acontecendo naturalmente. E aí parece bobagem falar nisso, né? Se vai acontecendo, vai acontecendo. Não é bobagem não, gente. Eu acompanhei na minha trajetória muitas pessoas que não queriam crescer. Eram corpos de adultas com comportamento e uma mentalidade de menina. Não queriam ser mulheres, não queriam ser adultas. Muitas, nesse meu processo, nesse trabalho com adolescentes, escolas, orientação profissional, nos processos terapêuticos, muitas vezes eu me deparei com essa questão. É muito mais comum do que você imagina. Tem pessoas que não querem crescer. E como o desenvolvimento vai acontecendo naturalmente, fica um processo disfuncional. Precisamos pensar que esse desenvolvimento no ser humano não é linear, ele não acontece assim, ó, programadinho, embora a gente tenha uma expectativa de que aos 5 anos uma criança alcance tal desenvolvimento, de que aos 20 anos o ser humano alcance tal desenvolvimento, isso não é uma coisa que seja matemática, não é uma coisa que seja newtoniana, mecanicista, né, comprovada milimetricamente, não. É uma predição que varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque eu tenho um desenvolvimento que é meu, que tem a ver com a minha genética, que tem a ver com fatores internos meus, mas eu tenho também contribuições e variáveis que são externas, que são as vivências que eu tenho, né? A própria nutrição,
Tem muitas questões externas que vêm interferir nesse desenvolvimento e que vão fazer com que ele ande mais rápido, mais devagar e dependendo de pessoa para pessoa. É uma individualidade que existe no processo de desenvolvimento que acaba tornando o meu diferente do teu, mesmo que eu tenha uma expectativa de que se consiga fazer algo ou não em tal idade. Esse desenvolvimento ele não é só físico, né? Não é só os meus dedos que cresceram ou os teus braços que cresceram, não. Ele é muito maior do que isso. Ele é físico, né? Tem o desenvolvimento do corpo, mas também tem um desenvolvimento que é emocional. Tem um desenvolvimento que é cognitivo, a tua inteligência. Tem um desenvolvimento que é espiritual. E cada um tem o seu processo no seu tempo, dependendo do foco que coloca na sua vida e dos estímulos externos, das vivências, da genética que traz. Vamos pensar que cada um é um. Você é um só. Quando eu pergunto com que idade você percebeu que era um adulto, eu estou te trazendo um estímulo a refletir sobre maturação, sobre maturidade. Cada ser humano se desenvolve no seu tempo. Eu já vi pessoas com 18 anos e com cabeça de 40 e já vi pessoas de 40 com uma cabecinha de 15. E aí a gente vai entender que isso é um processo individual do desenvolvimento de cada um. Cada um se desenvolve no seu tempo. Nesse momento, eu queria te fazer um convite a você refletir em que momento do desenvolvimento você está hoje. Vamos pensar? Em que momento do seu desenvolvimento você está hoje? Que idade você tem? Que idade você tem? Escreve aí para mim. Que idade você tem hoje? Quando você pensa na tua idade, você está pensando no teu desenvolvimento físico e cronológico. E aí eu quero que você me diga, o teu desenvolvimento físico é compatível com alguém da tua idade? O teu desenvolvimento cognitivo, tua inteligência é compatível com a tua idade? O teu desenvolvimento espiritual atingiu o esperado, o que você considera esperado para a sua idade? Reflita agora aqui comigo. Recebi muitas respostas muito interessantes. Teve gente que disse que foi quando começou a se sustentar, ganhar o próprio dinheiro. Tem gente que disse que foi quando começou a cuidar de outras vidas, quando foi mãe. Tem gente que disse que foi quando se formou, ganhou uma profissão. Tem gente que diz que quando foi morar sozinho tinha que limpar, cozinhar e reorganizar a vida, né? Tem gente que diz que foi quando começou a dirigir, assumir um carro, se sentiu poderoso. Cada um do seu jeito. Teve gente que trouxe para mim que foi quando assumiu assim o protagonismo das viagens, começou a programar a viagem, planejar, organizar. Assim, cada um tem o seu momento, o seu processo, né? E o desenvolvimento, como eu falei para vocês, acontece o tempo todo, durante toda a nossa vida. E a gente vai pensar que rituais de passagem são momentos marcantes, marcos de transformação na vida da gente. Às vezes, a perda de alguém. Quando eu perdi os meus pais, eu assumi um novo papel perante a minha vida. Eu assumi um papel mais diretivo, mais protagonista da minha vida, da minha história, porque eu não tinha mais o amparo, o apoio ou a existência daquele papel deles na minha história. Eu tinha que dar conta, eu tinha que organizar, então eu comecei a assumir um protagonismo muito importante na minha vida. Então, marcadores, rituais, momentos específicos transformam a gente e também no dia a dia. Quando eu perguntei para minha sogra, que tem 79 anos, ela disse que ela sempre foi madura desde muito pequena, porque ela tinha que assumir coisas, como por exemplo, ela disse que uma vez a irmãzinha dela estava doente e a mãe teve que acompanhar a irmãzinha no hospital e o pai estava lá, né? Eles moravam no sítio, o pai estava com um monte de homens trabalhando na lavoura
E esses homens tinham que almoçar. Quem faria o almoço? A mãe dela. A mãe não estava, ela com 9 aninhos assumiu o fogão a lenha, panelas grandes e produziu polenta, frango ensopado e foi elogiada. E aqueles homens gostaram da comida dela. E ela com 9 aninhos, ela tinha que assumir atividades como essa. Então que ela foi madura desde cedo pelas responsabilidades que ela tinha. Cada um tem sua vivência, e aí eu quero que a gente pense um pouquinho nas vivências que nós estamos proporcionando para os nossos filhos. Será que nós estamos trazendo para eles a possibilidade de amadurecer? Será que nós estamos permitindo que eles tenham responsabilidades suficientes para entender que a ação deles tem consequências? Será que a gente está permitindo que os nossos filhos amadureçam? Se eu tiver como referência uma menina de 17 anos, desta geração agora, que tem empregada doméstica todos os dias em casa, não arruma a própria cama, chega da escola, o almoço está pronto, só senta na mesa e come, não lava a louça, mal organiza o seu guarda-roupa, não tem um bichinho de estimação, né, para ter a responsabilidade de cuidar, não cuida das plantas. Será que ela tem noção do que é assumir uma vida? Será que ela tem condições maturacionais de assumir a responsabilidade da vida? Talvez você me pergunte, tem só 17 anos, mas um dia vai ter 20, um dia vai ter 40, e se ela não for amadurecendo gradualmente no dia a dia, ela acaba chegando numa idade de 40 anos, por exemplo, sem ter desenvolvido no seu emocional a necessidade de cuidar dos outros. Como vai ser quando ela for mãe? Como vai ser quando ela tiver outra vida dependendo dela e ela tiver com preguiça? Será que ela vai ser da turma que está dizendo, eu não quero filhos, para que filhos, né? Então vamos lá, nós estamos moldando a nossa história, a história dos nossos descendentes. Eu usei muitas vezes aqui na minha fala, né, colocando as respostas, eu usei muitas vezes aqui na minha fala a palavra assumir, e isso me fez refletir sobre uma definição que eu colocaria da seguinte maneira: isso que assumir, responsabilizar-se, entender como seu, tá? Vamos pensar em assumir, responsabilizar-se, entender como seu. A iniciativa, o processo e o resultado certamente é uma referência de amadurecimento. Então, assim, assume a tua adultez, assume o teu desenvolvimento. Ser adulto é libertador, ser adulto é muito especial. Sartre dizia que nós estamos condenados à liberdade. Olha o peso disso, né? Ter liberdade acaba trazendo, assim, consequências, então, que somos condenados à liberdade. Vamos pensar que ser adulto é libertador, ser adulto é bom, precisamos assumir a nossa vida adulta, a nossa adultez. Cheguei agora na minha bandeira, né? Quem me acompanhou até aqui vai pensar em bem-vinda, ansiedade, vou cuidar de você. Eu falo desse processo de maturidade, por quê? O amadurecimento, ele diminui muito a ansiedade. Em muitos momentos a nossa ansiedade se eleva porque não nos sentimos preparados para dar conta da situação. Os índices de ansiedade estão aumentando muito, os índices de depressão estão aumentando muito nos últimos anos, tem um crescimento alarmante na população. O Covid trouxe uma disparada nesses índices, e aí se pensou que passando a pandemia passaria a questão da ansiedade, diminuiria a questão da ansiedade, mas não, a ansiedade continua, uma mudança de comportamento, de visão de mundo aconteceu com as pessoas, e os índices de ansiedade, de depressão sempre aumentando. Precisamos dar um passinho para trás e pensar no nosso ponto de equilíbrio, precisamos pensar em como reduzir essa ansiedade, e o amadurecimento é uma delas. Por isso,
eu levantei esse tema para que a gente trabalhe essa questão do amadurecimento. J. Borgognoni, um psicólogo, um colega meu, traz uma referência bem interessante. Ele diz para nós que maturidade é você responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. É uma visão prática, concreta e bem palpável. Vamos pensar assim, ó, qual é a circunstância da sua vida? Você é casado? Casado com quem? Há quanto tempo? Aí a questão é, você conseguiu se ajustar ao teu casamento? A questão não é fomos felizes para sempre, a questão é eu me ajustar no meu casamento. Vamos pensar em outra circunstância. Você trabalha, você tem um trabalho, você conseguiu se ajustar no teu trabalho? Ou você está mudando de trabalho a cada 2 meses, 3 meses e dizendo que o problema é sempre o contratante? Então, conseguir ajustar-se às circunstâncias da sua vida é um sinal de maturidade. E eu termino a minha fala dizendo para você que amadurecer, que crescer é muito bom. Cresça, amadureça, se liberte, se permita crescer.